Foi? Terceirão, física. Dilatação de sólidos. E eu queria falar também sobre dilatação de líquidos, mas eu vi que não vai dar tempo em 15 minutos, então vamos falar só sobre isso daqui. Primeiro vamos fazer um resumo de que a gente viu em Física 1. Nós falamos sobre temperaturas, nós aprendemos a converter temperaturas de Celsius para Fahrenheit, de Fahrenheit para Kelvin, de Kelvin para Fahrenheit e assim por diante. Fizemos alguns exercícios e quando eu ia falar sobre dilatação de sólidos, eu falei o seguinte: gente, eu vou pular a dilatação de sólidos e eu vou falar para vocês sobre calorimetria. E depois eu volto em dilatação de sólidos e de líquidos para a matéria ficar pedagogicamente mais fácil. Mas aí veio o coronavírus e blau, atrapalhou nossos planos e eis-nos aqui via EAD. O que pega? Em calorimetria, vocês viram que quando eu passo calor, quando eu cedo calor para um corpo, as moléculas eles se agitam e a sua temperatura aumenta. Essa é uma consequência que a gente até estudou com aquela formulazinha QMC delta T. Vimos até que tinha também QML. É uma das consequências. Nós cedemos calor para um corpo de massa M e a sua temperatura aumenta. O que é a temperatura aumentar? É a agitação das células ficarem maior. Consequência número 2. Quando as agitações das células ficam maior, o corpo dilata, o corpo fica maior. Sobre dilatação linear, na questão teórica que o Enem e a UERJ vai cobrar de vocês e sempre cai, é em relação aos fios de luz no verão. Por exemplo, quando você pega no inverno e você repara os fios de luz, vocês vão perceber que eles vão estar retinhos, porque a temperatura deles vai estar menor. Mas quando você olha os fios de luz no verão, eles não vão estar completamente esticados, eles vão estar meio que pendurados. Já percebeu isso, Cauane? Quando você olha no verão, eles estão esticados? Por quê? Porque com a temperatura maior, com o sol dando energia para ele, a agitação daqueles fios foram ficando maior e ele dilatou, ele aumentou de tamanho. Então ele deixou de estar esticado e ele passou a ser maior. Outra parada também, mano, isso daqui, ó, eu já fui ao UERJ cobrar isso daqui, o Enem muitas vezes, que a ponte Rio-Niterói, ela foi construída na década de 60, na década de 70. Sabe o que aconteceu com a primeira ponte Rio-Niterói? Ela caiu. Lembra? Quando eu era pequeno e eu vinha de Belo Horizonte para Araruama, nós tínhamos que passar pela ponte Rio-Niterói. Aí a gente passava pela ponte Rio-Niterói nova e nós víamos destroços da outra ponte Rio-Niterói que caiu. Por que a ponte Rio-Niterói não caiu? Porque o engenheiro não calculou o coeficiente de dilatação. Ele não calculou. Sério. Não, tipo assim, a nível de engenharia é absurdo um engenheiro não calcular isso. Né? Porque o que acontece? Outro exemplo também, ainda sobre a ponte Rio-Niterói. Cauane, sempre que tem pessoas que falam que a ponte Rio-Niterói vai cair de novo, aí eles sempre usam como exemplo que quando tá passando na ponte Rio-Niterói tem buracos entre ela. Até que quando você tá passando, você tá andando, fala, tá. Sabe o que é aqueles buracos? É pra quando chegar o inverno, é pra quando chegar o verão e a temperatura elevar e aquilo dilatar, uma não bater na outra, porque elas batiam, os blocos batiam uma na outra assim, ó. Os blocos batiam uma na outra assim. Olha pra mim que eu estou falando com você, cara. Fica aqui atrás do celular, que eu vou olhar pro celular pra falar pra você. Porque quando um bloco, que é a pista, quando um bloco batia no outro, da primeira ponte, eles estavam assim, aí quando eles batiam assim, ó, como não tinha esse espaço, eles batiam, aí a ponte caiu. Aí tem esse espaço aqui pra quando eles dilatam, eles se encostam. E sempre vai ter, é absurdo. Porque vai que, sei lá, num verão absurdo, em 2037, a temperatura chega a 50 graus Celsius. Aquilo vai comportar. Correto? Aí a gente vai pra fórmulas. Prazer, fórmula da dilatação linear. Prazer, forma da dilatação superficial. Dilatação linear, a gente vai falar sobre lâminas e fios.
Por quê? Caguei pro comprimento, não me interessa. Eu só quero, pra largura, perdão, só quero saber do comprimento. Um fio de cobre é aquecido, uma lâmina metálica é aquecida. Eu não quero saber a largura, eu só quero saber o comprimento. E quanto à dilatação superficial, ela vai dilatar tanto para a largura e ela vai dilatar tanto para o comprimento. Aí é quando nós falamos de placa, é quando nós falamos de tampas, é quando nós falamos de qualquer coisa que tenha uma área. Um fio não tem área, uma lâmina não tem área. Vamos ver aqui a nomenclatura. Delta L é a variação do lado, ou do tamanho, como você quiser. Vou colocar assim, ó, pra ficar mais bonitinho. Delta L. Delta, vou colocar tamanho aqui, ó, pra ficar mais generalizado. Delta L inicial, L bola, lado inicial. Alfa vai ser o coeficiente. Não vou colocar dilatação aqui para eu não perder tempo e eu não gastar tinta no meu pilu. Vai ser o coeficiente linear, de dilatação linear. O coeficiente de dilatação linear. Ele vai ter o mesmo papel desse calor específico daqui, ó. Lembra que eu falei pra você que eu preciso ceder muito mais calor pra água do que pro metal? Porque o calor específico da água é maior. Quanto maior for o calor específico, mais calor eu tenho que ceder para que essa temperatura aumente. A mesma coisa vai servir para o coeficiente linear. Quanto maior for o meu coeficiente de dilatação, maior vai ser a variação de tamanho a uma determinada temperatura que se varia. E ΔT é a variação de temperatura, como vocês conhecem. Temperatura. A única coisa que vai mudar aqui é o beta, que vai ser o coeficiente de dilatação superficial, quando nós estamos tratando com áreas. E vocês têm que entender que o coeficiente de dilatação superficial, ele é 2 vezes o coeficiente de dilatação linear de um mesmo material, se a gente estiver falando de ferro. Eu acho que matéria a nível teórico está dada em dilatações dos sólidos, que a gente vai trabalhar com a linear e a gente vai trabalhar com superficial. Dá pra fazer esses 2 exercícios. Quantos minutos de aula, Cláudia? 7. Tá bom, metade e metade. Vou apagar isso daqui que eu possa usar esse exercício. Vamos lá. Vamos enumerar tudo. Uma lâmina metálica de 30 metros de comprimento, inicialmente a 10 graus Celsius, é aquecida até 60 graus Celsius. Sabendo que o coeficiente do material... Aqui tá faltando errado. Sabendo que o coeficiente de dilatação linear, que a gente está tratando de lâmina, não vou corrigir agora, senão vou perder tempo, mas aqui é o coeficiente de dilatação linear do material é de 1 vezes 10 a menos 6 Celsius a menos 1. Isso significa que a cada 1 grau que a temperatura sobe, esse daqui vai ser o tamanho que ele vai crescer. É um tamanho bem pequeno, né? Ele vai crescer 0,0000006 metros. Que é como que tá a minha unidade de medida aqui. Qual vai ser o tamanho final? Simples. Vou fazer aqui, porque... Não, vou fazer, acho que vai dar espaço sim. Uma coisa que eu vou falar pra vocês. Trabalhem com notação científica, porque vocês vão sempre ter valores muito pequenos. Por exemplo, aqui você pode muito bem dizer que a variação de tamanho, ela vai ser 30, que é o tamanho inicial, vezes 50, que é 60 menos 10, mas você vai ter que fazer vezes 0,000. Então trabalha com notação, vai ser muito mais fácil. Delta L é 30, o meu coeficiente de dilatação linear é 1 vezes 10 a menos 6, e o meu delta T é 50. Vamos colocar isso em notação. Não, esse delta L aqui não é o que eu quero. Esse carinha daqui é o meu L inicial, que é 30.
aqui vai ser ΔL agora, vai ser igual. Como que eu coloco 30 em notação científica? 3 vezes 10, né? 3 vezes 10 é 30. Por quê? Tem umzinho aqui em cima. Eu sei que tem umzinho aqui em cima. Vezes, para não confundir com esse 10 aqui, o coeficiente de dilatação, 1 vezes 10 a menos 6, vezes 50. Como que eu faço 50? 5 vezes 10. Correto? Como que eu trabalho com notação? Multiplico, multiplico e multiplico. 3 vezes 1, 3 vezes 5, 15. Isso daqui vai ser 15, repete o 10 e soma os expoentes. Menos 6, menos 5, menos 4. Isso aqui vai ser uma resposta boa. Mas pode ser que no gabarito a resposta esteja, deixa eu colocar zeros aqui para eu fazer, esteja, a minha vírgula tá aqui, ela vai andar 4 para esquerda. 1, 2, 3, 4, ela esteja aqui. Deixa eu apagar aqui agora, 0, isso daqui é o tanto que a minha lâmina aumentou de tamanho. Muito, né? Não, é um valor bem pequeno. 2. Uma placa retangular de lado 4 e 3 centímetros, inicialmente a 30 graus Celsius, é aquecida até 230 graus Celsius. Qual será? Ah, não, minto, perdão. Falta aqui, retrô. Ela não quer saber a variação da placa. Ela quer saber o quê? Ela quer saber o tamanho final. Né? Olha aqui pra mim. Vou fazer aqui desse lado aqui, ó. Variação do tamanho é igual ao que, Kawane? Tamanho final menos o tamanho inicial. Então o tamanho final vai ser o quê? Tamanho final vai ser igual o tamanho inicial, mas o tanto que ele variou. Porra, faz muito sentido, não faz? Não sentido mais. Tamanho final ainda trabalhando nisso daqui. Cadê? 33 vezes 10. Não, minto. Eu posso colocar assim, ó. 30 mais 0,00015. Vai ser 30 vezes 0,0015 metros. Show? Estou achando aqui. Deixa eu colocar aqui bonitinho pra, sei lá, se vocês forem tirar a foto aqui. Colocar aqui. 2 zeros. 30. É 2 zeros. Aonde? É só 2 zeros, né? 0,0015. 30,0015. 15 milímetros, né? Se a gente for converter. Coloca lá na nossa tabelinha aí pra você ver. Bem pequeno. Show. Essa daqui é a resposta. Dá uma placa retangular 2 agora. Uma placa retangular de lado 4 e 3 centímetros, inicialmente a 30 graus Celsius, é aquecida até 230. Qual será a variação superficial dessa placa? Aí sim. Vamos lá que tem pegadinha nessa questão também. Vou fazer aqui. L. Não é L não, é área. A gente está trabalhando com área. Área inicial é quanto, Kawane? 4, 3, não, né? 12. 12 centímetros quadrados. 4 vezes 3, área do retângulo. Presta atenção. Variação de temperatura, Kawane? 200. A temperatura final menos a inicial. Porque é terceiro ano, né? Tem que ficar explicando isso. Ou será que tem? 200 graus Celsius. Ah, subiu o morro aqui. 200 graus Celsius. Coeficiente de dilatação superficial, 2 vezes 10 é menos 5. Não, né? Porque, aqui ó, coeficiente de dilatação superficial é 2 vezes o de linear. E aqui eu dei o de linear. O Enem vai fazer isso com você direto, a UERJ vai fazer isso com você direto. Ela vai estar trabalhando com dilatação superficial e vai te dar o alfa ao invés do beta. Cuidado. 4 vezes 10 a menos 5. Pronto, consigo fazer, não consigo? Consigo. Variação da minha área
vai ser igual a área inicial 1,2 vezes 10 a menos 1. Como que você fez isso, Pedro? Isso daqui é 12 centímetros. 12 é igual a 12 vezes 10 a 0. Por quê? Porque 10 elevado a 0 é 1. Então 12 vezes 1 é 1. Então quando eu pego a minha vírgula e passo uma pra cá, que ela tem esse número daqui, ele tem que ser um número entre 0 e 10, eu diminuo 1 desse carinha daqui. Era 0, ficou menos 1. Foi isso que eu fiz. A área inicial vezes o coeficiente de dilatação, 4 vezes 10 a menos 5, vezes o tamanho que a temperatura variou. 200 é 2 vezes 10 a 2. E faz sentido, a cada zero eu somo um número no meu expoente. E faz sentido, 10 elevado ao quadrado, Kawane. 100. 100 vezes 2 é o meu 200. Eu tenho uma conta toda em notação. Multiplico, multiplico, multiplico. Mantenho, mantenho, mantenho. Somo. É assim que a gente faz. A minha variação diária vai ser 4 vezes 2, 8. E 8 vezes 1,2, 16. 9,6. Vai ser 9,6 vezes 10, menos 5, menos 6, menos 4. É uma resposta boa isso aqui. Ela vai aumentar, a minha resposta foi centímetro. Porra, bem pequena, olha só. Ela aumentou isso daqui. É um número bem pequeno, é 0,00096 centímetros. Só isso. Quantos minutos de aula? A parte teórica. Eu forneço calor para um corpo, a temperatura dele aumenta, as células se agitam, eles dilatam. Vocês vão encontrar em UERJ e ENEM vários exemplos sobre tampas que explodem, quando tampas de bueiro... Já viu que é muito comum no calor a tampa do bueiro sair voando? Só, aí ela machuca as pessoas. Por quê? Porque tá muito calor, aí ela tá presa ali, ela de lá, e ela não vai pressão, ela sobe. Correto? Vocês vão encontrar muito. Encontre... um deverzinho de casa. Encontre nos exercícios contextualizados exemplos do cotidiano em que vão ocorrer a dilatação. Quer ver um exemplo? Outro exemplo de dilatação? A água. A água é o contrário. Quando a temperatura de um corpo aumenta, ele dilata. A água é o contrário. É quando ela perde temperatura que ela dilata. Você coloca a água no congelador, na garrafinha, o que acontece com a garrafinha? Ela incha. Por quê? Porque a água é teimosa. Ela faz ao contrário. Em questão de cálculos, eu quero que vocês vejam qual que é a semelhança disso daqui com essa formulazinha daqui, ó. Q é igual a MCT. É a mesma coisa que a gente tem que fazer. Não, a mesma não, é tipo assim, os mesmos cálculos. A diferença é que aqui, por estarmos trabalhando com valores muito pequenos, temos que usar notação, e eu sei que notação é o pior inimigo de vocês. Estudem, estudem, estudem. Lembrando, girou conceitual na UERJ, ficou com nota total no primeiro e no segundo bimestre, ou de física ou de matemática. Beijos, amo vocês.